muito bem-vindo. Vamos então dar início à nossa primeira aula do módulo de Coach Excelente. Na verdade, agora vamos começar os conteúdos verdadeiros de um processo de coaching, tal como ele pode ser feito dentro das eficácias e da excelência que todos nós procuramos na nossa profissão de coaching. Como vimos na aula anterior, existem alguns pré-requisitos para nós termos sucesso. E para isso é preciso aprender a parametrizar o sucesso de uma forma natural, tão natural e tão automática que o façamos na nossa própria vida. Vimos também que muitas vezes o cérebro está mais habituado a pensar naquilo que não tem do que a pensar naquilo que tem. Então, quando começamos agora a fazer o estudo do processo de coaching e, sobretudo, da maneira como conduzir uma sessão de coaching, isto é extremamente pertinente porque, de facto, precisamos sempre de ter em mente que o cliente tem muitos recursos, estão sempre disponíveis, mas muitas vezes não damos atenção suficiente a esses recursos para os poder mobilizar para os objetivos que temos. Falámos também da parte de Dreamers e de Achievers, isto é, aqueles que têm muita vontade em sonhar e aqueles que têm muita vontade em concretizar. E que, de facto, o ideal é que nós possamos ter o sonho e a concretização unidos numa única componente. Muitas vezes aprendemos a usar mais uma parte do que outra e algumas vezes até estão em conflito. Aquilo que sonhamos está em conflito com aquilo que concretizamos, ou a capacidade de concretização não está suficientemente livre e aberta para poder dar realmente experiência ao sonho e à imaginação. E isto acontece frequentemente, como vimos na aula anterior. Então, agora que vamos começar um processo de coaching, vamos ver quais são os principais aspectos que devemos tomar em consideração quando começamos a pensar numa sessão de coaching. Vamos então ver quais são os aspectos principais que fazem parte obrigatória de uma sessão de coaching ou de um processo de coaching. Vamos ver aí nos vossos manuais também e nas imagens que se seguem quais são as fases principais de um processo de coaching. Ora, vejamos. Ora, a primeira fase que vemos aqui é a fase do diagnóstico. E a fase do diagnóstico é aquela que nos permite perceber e aferir onde é que o cliente está, para onde é que ele quer ir, e perceber bem quais são as perspectivas do cliente para aclararmos tanto o ponto A, que é o ponto onde ele está, como aclarar o objetivo, que é o ponto B. Esta fase de diagnóstico é extremamente importante, porque sem ela nós não saberíamos o que fazer com o resto do nosso tempo com o cliente. Quando diagnosticamos, o que é que encontramos no diagnóstico? Encontramos as dificuldades que o cliente tem, as perspectivas distorcidas ou limitadoras que também carrega consigo sobre onde ele está e para onde ele quer ir. Vemos quais são os recursos que estão escondidos e que estão omitidos explícita ou implicitamente. Escutamos muito da vida interior do cliente. Enquanto o cliente fala e nós estamos a fazer perguntas, vamos aferindo os vários tipos de linguagem que o cliente usa. Muitas vezes a linguagem gestual, a linguagem, portanto, física, corporal, a maneira como ele está sentado, como ele mexe os braços, o olhar, as expressões, enfim, toda a sua posição na cadeira ou no local onde ele está a interagir connosco. Tudo isso nos dá informação preciosa. Mas nesta fase de diagnóstico, além de todos estes pormenores que vamos ver com mais detalhe na aula seguinte, vamos ver que aspectos são importantes a considerar para que este diagnóstico seja realmente eficaz e nos ajude a fazer a configuração de tudo o que vai ser o nosso trabalho daí para a frente.
Antes, porém, de dissecarmos a fase do diagnóstico, vamos entrar na fase seguinte, que é a fase de intervenção. A fase de intervenção é uma fase em que nós começamos a intervir e a ajudar o cliente a chegar onde quer. E é uma fase em que estamos a reconhecer recursos específicos e a ajudar o cliente a consciencializar-se desses recursos. Já é uma fase de intervenção também, a reconhecer obstáculos através de perguntas ou de algumas ferramentas que teremos a oportunidade de praticar um pouco mais tarde nesta formação, e que vai ser importante podermos saber reconhecer esses obstáculos e ajudar, sobretudo, o cliente a reconhecer esses obstáculos e a criar uma perspectiva empoderante sobre eles. Depois temos ainda, nesta fase de intervenção, a aplicação de variadíssimas ferramentas que vamos ter a oportunidade de estudar, de aprender e de aplicar. Essas ferramentas normalmente podem ser ajudas fantásticas que importamos de outras áreas do desenvolvimento pessoal e que possam ser úteis para a autodescoberta do cliente. Iremos ter a oportunidade de ver umas quantas, algumas que têm uma base de programação neurolinguística, outras que são a aplicação de exercícios próprios da inteligência emocional, outras que vêm do coaching sistémico, portanto, muito configuradas a partir da dinâmica sistémica, e enfim, e muitas outras que se vão adquirindo por todo o lado hoje em dia, como ferramentas que são catalisadoras do desenvolvimento da expressão humana. Depois, é claro, uma das fases de intervenção essencial é também planear a ação. Isto é, não basta estarmos sentados a falar sobre as coisas, a reconhecer recursos e obstáculos, se depois não pudermos consubstanciar tudo isto num plano de ação que leve o cliente a mobilizar-se diretamente para que finalmente o seu objetivo seja concretizado. Há sempre uma ação, há sempre um conjunto de ações ou de tarefas que vão ajudar o cliente a encontrar os meios internos e externos para poder realizar o caminho para o ponto B. Por sua vez, ainda na fase de intervenção, vamos acompanhando e calibrando. E vamos perceber que este acompanhamento é sempre feito através da tal parametrização de 1 a 10, a que nós chamamos aqui calibrar. Calibrar é situar numa escala de 1 a 10 qual o grau de intensidade, de interesse, de importância, conforme o critério que estivermos a usar, de uma determinada situação. E, portanto, esta calibragem permite-nos situar-nos em relação ao cliente e situar o cliente em relação ao seu problema, ou às suas dificuldades, ou às suas percepções. Portanto, este acompanhamento constante, com uma calibragem constante, vai-nos ajudando a fazer o reconhecimento daquilo onde estávamos, onde estamos e para onde queremos ir, para que exista este reconhecimento dos recursos já desenvolvidos, em ação, e isso possa ser um catalisador de motivação, de força, de foco e atenção nos passos que se seguem até chegarmos ao objetivo. E por fim, na fase de intervenção, damos de frente com o alcançar a meta, que é a parte mais, digamos, interessante do processo, na medida em que finalmente chegamos a bom porto e o nosso cliente pode dar por bem sucedido todo o seu tempo e empenho no sentido de fazer esta viagem connosco e consigo próprio, claro. Finalmente temos a terceira fase, que é a fase de intervenção, onde nós recapitulamos o processo e vamos, de uma maneira geral, vamos calibrando, reconhecendo, calibrando, ajustando, e é como se estivéssemos a fazer a integração final do caminho, dos pontos melhores, dos pontos piores, dos mais fáceis, dos menos fáceis, daquilo que foi a riqueza desse aprendizado, que valências é que durante este aprendizado foram desenvolvidas e podem agora continuar a ser aplicadas e serem úteis no processo daqui para a frente na vida do cliente, mesmo que não seja absolutamente dirigido para
o objetivo que acabou de ser, neste momento, atingido. Portanto, nós não queremos em coaching apenas que os nossos clientes sejam felizes ou consigam atingir o objetivo que temos numa determinada altura. Agora, obviamente, queremos que o cliente se empodere, se autodescubra e que consiga estar mais senhor de si próprio e ter maior consciência de todo o seu potencial, mesmo para além do momento em que ele conquistou a sua meta com o nosso coaching. E, portanto, as mais-valias do nosso processo não se circunscrevem só a atingirem esse objetivo específico, mas também a poderem enriquecer a sua vida com todas as conquistas e todas as melhorias que foram feitas ao longo do processo. Ora, voltando então à fase de diagnóstico, temos aqui algumas perguntas que são interessantes e que podem também servir de questões para guiar o nosso trabalho. Na fase de diagnóstico, lembremos que nós temos que definir sempre o ponto A e o ponto B. E relativamente a esta questão de definir o ponto A e o ponto B, interessa aqui perceber algumas coisas que são importantes para orientar o nosso trabalho. Porque a maior parte das vezes os clientes que chegam a nós já vêm clientes confusos. Porque se eles tivessem a mente clara e tivessem o caminho todo aberto, não precisariam da ajuda de um coach. O coach ajuda-os a pensar melhor, a tomar consciência do seu próprio pensamento, das suas ideias e da maneira como se boicotam nos seus melhores propósitos, seja conscientemente, seja inconscientemente. De qualquer maneira, é importante percebermos qual é a posição do ponto A e do ponto B. E para isso eu vou utilizar aqui este quadrozinho para poder explicar melhor a dinâmica que pode acontecer relativamente ao ponto A e ao ponto B. Ora, vamos então. O cliente está no ponto A quando chega a nós. Isto é, o que é o ponto A? O ponto A é o ponto onde ele se encontra, a perspectiva que ele tem, a experiência atual da vida dele, a maneira como ele configura essa experiência, essa situação, em relação a si e de si para ele. Neste ponto A, podemos incluir muitas hipóteses. Na verdade, o cliente, quando chega a nós, muitas vezes nem sequer sabe o que quer. Sabe que a vida dele não está a correr bem, e que gostaria que corresse melhor. Mas muitas vezes nem sempre tem um caminho definido e direto para onde quer ir. Outras vezes já traz uma ideia pré-estabelecida, que eventualmente poderá ou não ser aquela que iremos levar até ao fim, porque no meio do processo o cliente às vezes percebe que aquilo não era de facto um verdadeiro objetivo e que lhe faz mais sentido pensar num objetivo que esteja mais de acordo com as suas necessidades verdadeiras. Portanto, o ponto A é um ponto de grande pesquisa e de grande procura e muito rico também de informação. E é por isso que no ponto A fazemos muito do diagnóstico, que é tão importante. Ora, existem imensos pontos A. O que é o ponto A? O ponto A é, portanto, a perspectiva que o cliente tem, a perspectiva da situação atual onde ele se encontra. Esta perspectiva pode ser muito variada, porque existem imensos pontos A. Isto é, qual é o meu ponto A, isto é, como é que eu me sinto, por exemplo, em casa, como pai, como marido, como mulher, como vizinha, como filha, enfim, há tantos papéis, há tantas situações e, portanto, existem tantos pontos A na vida de uma só pessoa. E o ponto A é realmente a leitura de todas as nossas perspectivas relativamente ao que se passa aqui e agora na nossa vida. Quando o cliente chega a nós sem saber para onde quer ir, sabe apenas que não quer estar onde está ou da maneira como está, então iremos utilizar algumas ferramentas mais tarde que nos ajudam a escolher com o cliente por onde começar. E vamos fazer isso muitas vezes com
uma ferramenta de coaching muito poderosa, que é o estudo das rodas. Rodas que são círculos que nós desenhamos no papel e que representam um determinado contexto da vida da pessoa. Teremos a oportunidade de fazer um trabalho mais profundo sobre as rodas em aulas a seguir. Neste momento, vamos manter-nos nesta dinâmica do ponto A e do ponto B. Portanto, quando o cliente não sabe ainda para onde quer ir, iremos usar algumas ferramentas que o ajudem a escolher aquilo que lhe parece mais pertinente como um ponto de trabalho daí para a frente. E depois, logo se vê se as outras áreas da sua vida, os outros aspectos, os outros pontos A, podem ser abrangidos no meio dessa viagem para um ponto B definido e, portanto, mexer com a dinâmica geral da sua vida quase que por atalho de foice, isto é, a propósito de trabalharmos um ponto para o outro. Às vezes outros aspectos da vida também melhoram e algumas coisas que não estavam bem passam a fazer parte do pacote da viagem que fazemos com o cliente. Mas vamos então agora perceber melhor a função do ponto A em relação ao ponto B. Para cada ponto A existe um ponto B. Para cada ponto A existe um ponto B. Aqui é onde estou, certo? E aqui onde quero estar. Ora, qual é a diferença entre uma coisa e outra? Às vezes é muita, outras vezes é quase nenhuma. Ora, na verdade, um processo de coaching desenvolve-se no sentido de uma viagem que começa no ponto A e se vai permitindo fazer todo o caminho até a pessoa estar pronta para vivenciar o lugar onde quer estar, o seu objetivo, no ponto B. E, portanto, este é o ponto de partida, este é o ponto de chegada, em relação a este ponto de partida. Porquê que isto é em relação? Assim como há muitos pontos A possíveis na vida de uma pessoa num determinado momento, há também muitos pontos B que são relativos a esses pontos A, isto é, há muitas situações de vida e perspectivas em que eu não estou feliz no meu momento atual e que para cada momento desses em que eu estou infeliz existirá um destino de felicidade, de bem-estar ou de melhoria. Portanto, cada ponto A pode ter imensos pontos B. Ora, cada ponto A, desculpem, tem um ponto B e sabendo que todos os pontos A dão origem a muitos pontos B. Ora, o que é que acontece assim nesta viagem? Nada melhor para estabelecer o ponto B que conhecer bem o que é que se passa no ponto A. Às vezes os clientes já nos trazem a resposta: eu quero mudar de trabalho, por exemplo, ou eu quero pedir o divórcio, ou eu quero conseguir acabar a minha tese, ou eu quero ter uma relação melhor com o meu filho ou a minha filha. Enfim, seja o que for. Quando um cliente nos diz: eu quero isto e quero que me ajude a atingir isto, uma das coisas que podemos fazer logo de início é perceber, então, se quer isso, e isso, portanto, passa a ser o ponto B, o que é que existe neste momento na sua vida sobre esse aspecto. Vamos imaginar que era mudar de trabalho. Eu quero mudar o meu trabalho. Muito bem. Então, como é que é o seu trabalho hoje em dia? Onde é que está? Como é que se sente? O que é que faz? Que pontos fortes, que pontos fracos, que vivências positivas, que vivências negativas tem? Portanto, o que é que o satisfaz e o que é que não o satisfaz? O que é que está de acordo com aquilo que ele gosta e o que não está de acordo com aquilo que ele não gosta? O que significa que, normalmente, o ponto B acaba por ser a resolução do ponto A. Isto é, aquilo que não está bem aqui é aquilo que eu quero resolver, criando um outro destino, que é o ponto B. Por exemplo, se a pessoa quer mudar de trabalho, então isso significa que no ponto A há coisas que a pessoa tem boas, há coisas menos boas, e que essas coisas boas poderão não estar presentes no ponto B, e que essas coisas más terão de ser resolvidas para que o ponto B as contemple, porque senão não vale a pena ter um destino mais favorável. Ora, será que as coisas todas boas do ponto A
conseguem estar representadas no ponto B? Ou será que algumas das coisas boas do ponto A podem não estar representadas no ponto B? Será que no ponto A existem obstáculos ou dificuldades ou desagrados que eventualmente estarão também latentes no ponto B? Ou será que o ponto B garante que esses pontos não resolvidos aqui não vão aparecer aqui? Tudo isto é importante porque normalmente, quando um cliente tem, e não é só um cliente, todos nós de uma maneira geral, quando queremos ter um objetivo, ou quando desenhamos um objetivo, a maior parte das vezes pensamos no objetivo como uma fuga para o desconforto do ponto A. Então fugimos e criamos uma perspectiva de solução, porque eu não quero isto, então eu quero aquilo. Até certo ponto, percebe-se porquê. Só que, a maior parte das vezes, se procurarmos um ponto B e não tivermos resolvido o ponto A, harmonizado isso dentro de nós, o que acontece é que o ponto B poderá tornar-se um ponto A com uma versão diferente. É o caso de a pessoa dizer que quer mudar de emprego e vai mudar de emprego e nós vamos ajudá-lo a encontrar um outro emprego, eventualmente, a mobilizar-se nesse sentido, mas se o cliente não fizer um caminho de alinhamento em relação àquilo que não está bem no ponto A, ele vai transportar esse desalinhamento consigo. Isto acontece que depois ele pode encontrar de facto outro emprego e ao fim de algum tempo estar a viver os mesmos problemas que tinha no ponto A. Ou outro tipo de problemas, com uma cara diferente, mas talvez ao nível mais intrínseco, seja o mesmo problema profundo. Portanto, não se trata só de ajudar o cliente a atingir um objetivo só porque lhe pareceu ser uma boa ideia. É preciso ajudar o cliente a consciencializar o que é que ele de facto vai buscar no ponto B que não deu a si próprio no ponto A. Ou que dificuldades é que o ponto A lhe apresenta que podem ou devem ser resolvidas antes de o ponto A se poder transformar num ponto B que garanta uma melhor qualidade de vida e um salto de qualidade na vida da pessoa. Assim sendo, quando o cliente nos traz já um ponto B, nós vamos tentar, a partir do ponto B, dizer, ok, então qual é o ponto A desta situação que você deseja? Isto é, se o ponto B é arranjar um emprego diferente, então como é que está o seu emprego no momento? Passa a ser o ponto A correspondente a este ponto B. Ora, imaginemos que o cliente nos diz, eu quero mudar de emprego porque não gosto do sítio onde estou. Muito bem. Então, muitas coisas podem acontecer aqui. Nós podemos começar a dissecar o ponto A para que ele possa ser bem diagnosticado, vermos quais são as linhas de tensão, as linhas de dificuldades de relação, por exemplo, com o seu trabalho atual, e isso implica a relação com os seus colegas, com o próprio trabalho em si, com as suas chefias, por exemplo. Outras vezes pode ser também a relação familiar ou a relação com ele que se reflete no trabalho e que, portanto, parece que é o trabalho que tem um problema, mas de facto é a pessoa que não está bem noutras áreas da sua vida. Enfim, pode haver um sem número de situações que levem o cliente a querer um escape no ponto B, criando um objetivo destes, porque não quis resolver ou não sequer se consciencializou de que existem questões a serem resolvidas aqui e agora, no momento onde ele está. Isto no que respeita a questões de fuga, quer dizer, o ponto A pode ser projetado como um problema ao qual nós não queremos dar muito tempo da nossa vida, ou muita reflexão, e em contrapartida fazemos uma fuga e começamos a sonhar com um ponto B. Isto não é bom, eu vou imaginar já é aquilo que é bom. É uma forma de lidar com a vida e com os nossos objetivos um pouco empírica, porque de facto o pacote que nós temos cá dentro vai connosco para onde quer que vamos. E tanto faz fazermos isto em relação ao trabalho, como a outro objetivo da nossa vida, tudo o que não está bem resolvido no ponto onde estamos, não está de facto resolvido de todo dentro de nós. Não se trata de
eu resolver ou não uma questão, uma relação entre mim e os meus colegas, por exemplo, ou entre mim e o tipo de trabalho que faço. É sobretudo o que não está resolvido de mim para mim e que se manifesta nesse trabalho. E que se manifesta na relação com os meus colegas, ou que se manifesta na relação com, por exemplo, as minhas chefias. Qualquer que seja a questão que nós temos para resolver, é sempre uma questão de mim para mim. E depois passa para a relação com os outros. Ora, vamos estudar, portanto, primeiro que tudo, o que é que se passa no ponto A deste cliente. E respeitando que este é o ponto B, e que o cliente tem toda a legitimidade em querer manter esta posição. Sim, senhora. Entretanto, para que não possamos levar o cliente a fazer uma viagem e a carregar consigo o fardo de todas as suas situações não resolvidas, vamos então amenizar e tentar resolver algumas das tensões que estão aqui. Obviamente, no ponto A, existem também muitos recursos. E muitas vezes o cliente está tão vidrado nas questões que não funcionam, que nunca equaciona, ou raramente equaciona, as vantagens e os benefícios e os recursos que já existem dentro de si. E que muitas vezes estão completamente à vista, outras vezes o cliente nem sequer pensa nisso e tem que pensar um pouco sobre isso. Então, uma das coisas que fazemos é perguntamos quais são as vantagens e as desvantagens. Portanto, aqui, tal como o vosso esquema estrutural de coaching que está a aparecer agora no ecrã vos vai dizer, vamos ver quais são as vantagens e as desvantagens, tanto do ponto A como do ponto B. As desvantagens de um lado e as vantagens do outro. Ora, isto para quê? Para nós podermos auscultar as percepções que o cliente tem em relação a estas dinâmicas. Vimos há pouco também que é importante tirar partido dos recursos que temos, já que todas as respostas e soluções estão dentro de nós. Então, assim como há desvantagens no ponto A, há também muitas vantagens no ponto A. E há muitas vantagens não reconhecidas. E às vezes o cliente precisa de ser ajudado a reconhecer todos os recursos que tem à sua disposição. Não só aqueles que estão associados ao ponto A, mas também aqueles que estão associados a si. Como pessoa, as conquistas que fez, os pontos de confiança e de sucesso que pode contar na sua vida ao longo da sua vida, os desafios que venceu, enfim, tantas possibilidades de encontrar memórias, bandeiras verdes, por exemplo, que deram ao cliente a sensação de que era possível, de que ele foi capaz, de que isto era uma situação que já ocorreu na sua vida e que foi bem resolvida e que foi bem sucedida. Enfim, existem imensos recursos internos que nós podemos articular para o cliente ver de que forma é que eles estão presentes no ponto A. Há muitas mais-valias que nós não reconhecemos, não validamos, de facto, e que são extremamente importantes. E que o facto de nós não lhes darmos atenção nem reconhecimento, o facto de não as consciencializarmos, empobrece imenso a forma como tiramos partido do dia a dia, de cada momento. E voltando àquilo que vimos na aula anterior, estamos tão habituados a olhar para o que não temos, que aquilo que temos passa a fazer parte do não temos, porque é deitado fora ou esquecido ou posto numa gaveta e deixa de ser informação relevante. Estamos todos muito mais habituados a olhar para aquilo que nos falta do que para aquilo que temos. Então, é muito importante o coach fazer um diagnóstico e um inventário com o nosso cliente para ver que vantagens é que existem, que recursos existem, que pontos de força existem. E certamente, através de perguntas que faremos aos nossos clientes, vamos encontrar coisas fantásticas. Eles vão se lembrar de momentos, de situações, de desafios ganhos, de qualidades pessoais postas em prática, enfim, um sem número de possibilidades que nos ajudam a configurar o ponto A, não só
com as desvantagens e os pontos de tensão, mas também os muitos pontos de força que existem no ponto A. E esses pontos de força podem não estar associados à situação em si, estão sobretudo associados à pessoa. E isto é importante lembrar, porque nós todos estamos muito habituados a pensar nestas coisas como características das situações e não características nossas. Todas as vantagens do ponto A são vantagens da pessoa, do ser, de quem eu sou. E todas as desvantagens são também desvantagens ao nível do ser, da pessoa. Portanto, elas podem estar associadas a cenários. Tá? A cenários. E aqui também. Aos cenários interativos, por exemplo, com os colegas de trabalho, ou com as chefias, ou com o trabalho. Mas os problemas não são problemas do trabalho, ou dos colegas, ou das chefias. São problemas nossos que se articulam na nossa relação com os colegas, com o trabalho ou com as chefias. Portanto, todas estas vantagens e desvantagens, se nós as associarmos às situações e aos outros, parece que nós ficamos um pouco à mercê de tudo o que acontece. E, portanto, cabe-nos a nós encontrar estratégias de ataque ou defesa e de resolução do problema, que é sair, saltar fora do problema e encontrar uma situação paradisíaca fora deste desafio. Não é a melhor maneira, porque é uma forma um bocado imatura de ir fundo dentro de nós, resolver a questão e empoderar-nos para o resto da nossa vida. Então, o que acontece aqui é que, apesar de haver muitos cenários, ou dos vários cenários parecerem ser favoráveis ou desfavoráveis, na verdade não são os cenários que são favoráveis ou desfavoráveis. São sim os cenários, a relação que temos com esses cenários, a relação que temos com estes cenários é que é de facto a mola para que as coisas nos pareçam favoráveis ou desfavoráveis. E é neste sentido que nós vamos orientar o nosso coaching, sabendo que as questões que estão ali são apenas cenários, suportes físicos, onde encenamos interações, experiências e movimentos que alimentam aspectos nossos e que são palco das projeções que nós fazemos sobre a vida, relativamente a nós sempre. Portanto, o ser entra em ação e vê estes cenários como vantagens e vê estes cenários como desvantagens. Mas quem vê e quem sente e quem tem a experiência é a pessoa. Independentemente do cenário ser isto ou ser aquilo. Uma das coisas importantes em coaching é que o cenário não é o mesmo que a experiência. O cenário é o apoio, o suporte físico, circunstancial, onde as experiências do nosso cliente acontecem. Isto é, os cenários são catalisadores de algo que se passa ali e que gera dentro do cliente uma experiência. Ora, a tendência do cliente é dizer: aquele meu colega é super arrogante e isso aborrece-me tremendamente. Eu não gosto daquele colega porque ele é arrogante, eu não quero estar ao pé dele. Ok. Então, o problema não é do colega, mas sim da maneira como eu me sinto incomodado com algo que acontece no seu colega. Ou algo que acontece no seu mundo de experiências relativamente ao que ele diz, o que ele faz, o que ele pensa, as atitudes que toma. E isso mexe com o nosso cliente. Então, mas é o nosso cliente que articula essa percepção e que articula a reação a essa percepção que tem do colega. Portanto, não basta nós dizermos: eu quero sair dali porque aquele colega é insuportável. É claro que podemos fazê-lo, mas se o fizermos, levamos connosco aquilo que não foi resolvido na interação com esse colega. Agora, é um direito de todos nós e não temos obrigação nenhuma de estar num sítio onde nos sentimos mal. Mas o coach deve sempre ajudar o cliente, desde que ele tenha disponibilidade interior para o fazer,
a descobrir o que é que em si alimenta uma relação que não é gratificante e não é pacífica e positiva. Alguma coisa nós temos a ver com isso ou nós não teríamos uma interação daquelas. Podemos sempre argumentar que todos os colegas do meu trabalho têm conflitos com aquela pessoa, não sou só eu, portanto o defeito não é meu. Não é uma questão de ser um defeito, é uma questão de ter ou não maior inteligência emocional ou menor para lidar com situações que requerem de facto um alinhamento interno maior. E que existem pessoas assim em todo o lado e que nós podemos ir para o ponto B e encontrar um cliente, um colega que faça a mesma coisa ou até um patrão, um par nosso que trabalha ali mesmo ao lado. Portanto, é preciso ver a diferença que existe entre o que é um cenário e o que é o problema de facto. E como podemos dissociar uma coisa da outra. E devemos mesmo dissociar. Portanto, quando estamos a fazer este diagnóstico do ponto A, há que realmente perceber bem o que é que se passa. São as situações que têm problemas ou somos nós na articulação da nossa relação com essas situações? E é aqui que o coach é precioso, porque ajuda o cliente a descobrir aquilo que ele sozinho não consegue descobrir, enrola-se um bocado na sua própria história e por ali fica. E assim sendo, acaba por pensar que ele é a vítima e há situações favoráveis e desfavoráveis e ele quer fugir para uma bastante mais favorável.